Olá pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, gente, hoje vou falar sobre um fenômeno muito conhecido pelos evangélicos, né? Mas desconhecido pela maioria dos cristãos. Bom, eu vou falar sobre as luzes que são observadas no monte, quando as pessoas vão orar nos montes, né? Bom, gente, eu sempre fui crente em Deus. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre acreditei em Deus. Eu nunca tive aquele momento de dúvida, né? De ficar questionando se Deus existe ou não. Até porque, desde a minha infância, eu já tive várias experiências com o sobrenatural, então eu não tenho por que duvidar. Né? Nem se eu quisesse duvidar, eu conseguiria. Mas eu já passei por muitas religiões, eu já frequentei muitas igrejas, eu já visitei muitos lugares. Eu já visitei centro espírita, eu já fui católico fervoroso, eu já fui evangélico fervoroso, eu já estudei com as testemunhas de Jeová. E nessas minhas andanças eu conheci muita gente, eu aprendi muitos costumes, né? E uma coisa interessante aconteceu quando eu me tornei, né, evangélico. Eu lembro que o pessoal tinha o costume de orar nos montes. E eles gostavam de ir, principalmente à noite, no monte para orar. Eu ficava pensando, por quê, né? Se Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, então não faz diferença o lugar que você ora. Deus vai estar sempre nesse local. Mas eles gostavam de ir no monte, talvez porque se sentissem melhor, né? Até a Bíblia mesmo diz que Jesus se retirava de vez em quando para orar no monte, talvez porque quisesse paz, né, para poder orar. Afinal de contas, Jesus sempre estava sendo seguido por uma multidão, né? Então, de vez em quando, ele se retirava e ia orar no monte. Então, o monte é um lugar calmo, muita gente gosta de orar nesse local. Mas por que à noite? E eu admiro até hoje, né, muita coragem dos evangélicos, porque a gente sabe que muitos bichos, né, muitos animais têm hábitos noturnos, tipo a cobra, né, que é um bicho peçonhento, perigoso. E eles iam no monte, à noite, monte, mata fechada, cheio de árvores, né? Floresta mesmo. Você nem enxergava onde você estava pisando. E eles chegavam ali e se ajoelhavam mesmo no meio do mato, sem medo nenhum, colocavam a cara no chão e começavam a orar. E a primeira vez que eu fui, eu vi um fenômeno ali que me deixou realmente muito impressionado. No local onde a gente estava orando, ali perto da gente, debaixo da gente, começaram a se acender luzes. Era uma luz azul, bem fraquinha, fosca, e essa luz, ela vinha dos gravetos que estavam no chão, ela vinha das folhas, ela vinha das pedras que estavam ali debaixo da gente. E quando os irmãos ali, né, eles viam aquela luz, eles ficavam muito empolgados. Eles começavam a orar mais alto, eles começavam a glorificar a Deus, a cantar. Ficava todo mundo muito ali impressionado, muito contente. Porque a gente considerava isso como uma manifestação sobrenatural. A prova, né, de que Deus estava realmente ali e que havia fogo divino naquele local onde a gente estava. Mas é, o que eu quero dizer para você hoje nesse vídeo é que aquele fenômeno, gente, não tem nada de sobrenatural. A intenção desse meu vídeo não é destruir a sua fé, muito pelo contrário. Esse canal aqui é um canal cristão e a minha intenção é sempre tornar a sua fé mais forte. Só que a fé, gente, ela precisa ser um pouco racional. Ela não pode ser aquela fé bobinha, tipo qualquer coisa é milagre, qualquer coisa de ruim que acontece com você é o diabo. Esse tipo de fé, bobinha, é uma fé muito frágil. Eu conheci muita gente assim, a minha fé era assim. E a maioria das pessoas que eu conheci que tinha esse tipo de fé, hoje estão desviadas, hoje são ateus, hoje são pessoas desviadas, porque esse tipo de fé, ela realmente é frágil. Ela não suporta ali é, o questionamento. A nossa fé tem que ser um pouco racional. Eu sei que é até estranho você falar em racional, né, em fé racional, porque as pessoas se acostumaram a ver fé como algo contrário à razão. E não é assim, tá?
Se você parar para pensar, a razão vem da reflexão, ou seja, o ser humano observa o mundo, ele presta atenção no que ele vê no mundo e ele passa a crer num Criador. Por quê? Porque ele vê coisas no mundo que inferem a existência de um Criador, como máquinas moleculares altamente sofisticadas, sinais de antevidência, sinais de planejamento, de engenharia, tudo isso a gente vê na natureza e a gente vê muitos exemplos disso. E todas essas coisas sugerem racionalmente que existe um Criador, uma inteligência por detrás de tudo que existe. Isso é ser racional, é você refletir sobre o mundo que você enxerga. E você chegar à conclusão de que existe um Deus, de que existe uma mente por detrás disso, é algo super racional. Então a nossa fé ela pode sim ser mais racional, ela não precisa ser aquela fé bobinha, aquela fé frágil. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero mostrar para você que acredita nesse fenômeno, assim como eu já acreditei, que ele não tem nada de sobrenatural. Até porque, gente, muita gente vai no monte à noite para ver essas luzinhas, né? Eles não vão para orar, o que eu acho até um desrespeito com Deus, né? A pessoa não está indo ali realmente para adorar a Deus, ela está indo para ver um fenômeno que ela acha que é sobrenatural. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que aquelas luzes não tem nada de sobrenatural, é algo natural que acontece muito na natureza. Inclusive existem muitas criaturas na natureza que conseguem produzir aquela luz. E a luz que você vê no monte, quando você vai orar, é uma luz produzida por fungos. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como esses fungos conseguem produzir essa luz. Mas antes, né, eu me lembrei aqui que a gente, quando ia no monte, quando acreditava, né, que realmente aquilo era algo sobrenatural, a gente conseguia pegar aqueles gravetos e aquelas folhas e levar para casa. E aquilo chegava aceso em casa. Então as pessoas que estavam em casa, tipo a minha mãe, que era idosa, não podia ir no monte, ela conseguia ver, que a gente conseguia mostrar para essas pessoas de casa, né, aqueles gravetos, aquelas folhas, aquelas pedras todas acesas. E todo mundo que via aquilo lá ficava maravilhado, todo mundo achava que realmente era um milagre, né? E eu lembro uma vez que tinha uma tia minha que queria muito ver. E quando a gente foi no monte, foi eu, mais um primo meu, né, que na época ele era novo convertido, era uma pessoa muito fervorosa, a gente foi, a gente viu, né, esses gravetos acesos, e a gente pegou alguns gravetos, levou para casa, mostrou ali para os nossos familiares, mas essa tia não estava presente na hora. Ela ficou muito chateada, falou, poxa, não, eu queria ver tanto, né, esses gravetos. E esses gravetos, gente, eles chegavam acesos, no dia seguinte eles se apagavam. Você podia colocá-los no escuro novamente, que você não via a luz mais, eles simplesmente se apagavam. Aí o que o meu primo fez? Ele falou assim, olha, dá licença, pegou os gravetos, pegou as folhas, que já estavam apagadas, foi no banheiro, orou, né, com os gravetos aí, as folhas nas mãos, e aquilo acendeu novamente na mão dele. Aí ele chegou, mostrou para minha tia e falou, olha aqui, essa é a luz que a gente vê lá no monte. Minha tia chorou, ficou emocionada, poxa, né, aquilo acendeu por meio da tua oração. Mas será que foi a oração dele mesmo que acendeu aqueles gravetos? Ou será que foi o calor da mão dele? A gente tem que ter fé racional, gente. O sobrenatural existe. Toda pessoa que pega firme com Deus, ela vai ter experiências sobrenaturais. Mas a gente tem que saber separar bem o que é sobrenatural e o que é natural, tá? Até para não fazer papel de bobo diante dos ateus, tá bom? Bom, o que produz essa luz lá no monte? Como eu disse, é um fungo. Mas como ele produz essa luz? Bom, gente, ele produz essa luz através de uma proteína chamada luciferina. Essa proteína chamada luciferina, ela vai se combinar com o oxigênio. A gente sabe que o oxigênio, ele é altamente reativo. Então ele vai se combinar com a luciferina, essa proteína. Eu sei que você já deve estar pensando, poxa, luciferina, né? Parece Lúcifer. Então, Lúcifer, gente, significa portador de luz.
Então, essa palavra, né, ela tem relação sim com o nome Lúcifer, porque significa luz, tá? Luciferina, essa proteína, vai ter uma reação química com o oxigênio por causa, né, o que vai permitir essa reação química é uma enzima chamada luciferase. Essa enzima vai permitir, tá? Ela vai conseguir catalisar, ou seja, ela vai permitir essa reação química entre a luciferina e o oxigênio. E essa reação química vai produzir a oxiluciferina. E essa luz emitida pela oxiluciferina, ela pode ser azul, ela pode ser vermelha, ela pode ser amarela, ela pode ser branca, ela pode ser verde, né? Ali no monte, eu sempre observei a luz azul, eu nunca vi luz de outra cor ali, era sempre aquele azul bem fraquinho, parecido com uma luz de uma estrela, né? Mas na natureza, a gente vê, eu vou mostrar algumas imagens para você aí, luzes de várias cores, né? Tem plantas que ficam verdes, né? Aquele verde aceso, né? Azul, vermelho, amarelo. Alguns animais usam essa luz, né? Como o exemplo aqui de um peixe, que ele usa essa luz para atrair ali suas presas. E na natureza isso é muito comum. E todas essas luzes, sejam elas da cor que for, são produzidas da mesma forma. Luciferina, a proteína, combinada com oxigênio, produzindo oxiluciferina. E a oxiluciferina tendo aquele decaimento dela e produzindo luz. É assim que isso acontece na natureza, gente. É um processo natural, uma reação química, não tem nada de sobrenatural nisso, tá? O que não significa que isso não seja criação de Deus, claro que é. Mas a gente deve saber separar o que é sobrenatural, o que é natural, tá bom? E ter uma fé firme, uma fé sólida, uma fé onde você sabe onde você pisa. A fé é racional, tanto é que o ser humano é o único ser racional do planeta e é o único ser que tem fé em Deus. Porque ele é o único ser que consegue observar a natureza, refletir sobre a própria existência. E é justamente aí que ele chega à conclusão de que existe um Criador. Portanto, fé é algo racional. Vamos ser mais racionais e vamos continuar tendo fé forte em Deus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.